Meu nome é Jaqueline Patrícia Lemos e hoje venho falar da psicogênese da língua nos níveis iniciais. Nível pré-silábico. Nível pré-silábico. A criança percebe que a escrita representa o que é falado. Geralmente, sua reprodução são feitas através de rabiscos e desenhos, pois ainda não consegue relacionar as letras. Nessa fase, o aluno encontra bastante dificuldade na diferenciação entre letras e números e, na maioria das vezes, os mesmos usa desenhos e números em algumas letras de seu conhecimento misturados. A intervenção da professora para essa fase é de extrema importância, por isso, o mesmo deve estimular seus alunos propondo atividades em grupo, também escritas de forma contextualizada, ajudando a criança a perceber a função da escrita, através das regras dos jogos, leitura e escrita de bilhete, cartas e receitas. E não pode faltar brincadeiras e atividades que chamam a atenção desses alunos na atividade. O nível silábico alfabético. Nessa fase, a criança começa a entender que a sílaba possui mais de uma letra. Porém, para entender os fonemas, é importante que a criança também pratique sílabas só com uma letra, intercaladas com sílabas maiores. Neste nível, é interessante que o professor proponha atividade de cruzadinha, atividade de descobrir as sílabas que faltam, como exemplificado ao lado, e o professor acompanhar de perto o desenvolver de seus alunos. Nessa fase, reconhecer as dificuldades de sua classe facilita como trabalhar para que eles desenvolvam e elogiar em cada conquista que fizerem é muito importante. O nível silábico. No nível silábico, a criança passa a entender que existe uma correspondência entre as letras e o que é falado. Para ela, existe um traço representando o que é falado. Mesmo que não seja o correto em relação à língua portuguesa, cada sílaba possui uma letra. Neste momento, é interessante propor à criança que todas as vezes que ela falar uma palavra, ao abrir a boca, ela conte quantas sílabas, ou bater palmas cada vez que pronunciar as palavras, separando as sílabas, permitindo que ela entenda que dentro de uma sílaba há mais de uma palavra, de uma letra, perdão. O nível alfabético. A criança já consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra. Ela passa então a perceber o valor das letras e sílabas. Neste nível, o aluno finalmente começa a compreender o como a escrita nota a pauta sonora, ou seja, que as letras representam unidades menores que as sílabas. Nessa fase, é comum os erros ortográficos, pois como os alunos sabem a escrita, nota a pauta sonora, eles têm tendência a escrever exatamente como se pronuncia as palavras. Atividades que trabalham com a escrita de palavras e de reflexão sobre a regularidade da língua portuguesa são muito importantes nessa fase.